Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Fábio e esse é o Reflexões de Sábado, onde a gente contempla a liturgia, reflete sobre a liturgia diária. E você que está me ouvindo, você que me conhece, deve estar me estranhando. Até eu estou me estranhando devido ao que eu fiz aqui no meu cabelo. Primeira vez que eu faço isso e estou tendo bastante diversão com isso, para falar a verdade. Por parte da minha família, por parte daqueles que me conhecem, tá? Mas hoje nós vamos meditar na palavra de Jeremias e também no Evangelho de São João. Aqui na leitura de Jeremias nós vemos o profeta sendo perseguido pelo seu povo e no Evangelho nós vemos as várias opiniões que o povo cria em relação a Jesus. E nós vamos meditar qual que é a mensagem que nós podemos trazer para a nossa vida a partir dessas leituras. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então convido você a pegar sua Bíblia, sua palavra. A primeira leitura se encontra no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 18 ao 20. Leitura do livro do profeta Jeremias. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. E eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscruta os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nessa passagem de Jeremias, nós vemos o que nós chamamos as confissões de Jeremias, uma das confissões de Jeremias. E aqui ele se compara com um manso cordeiro, que é levado ao matadouro. E aqui nós vemos que Deus permitiu que ele soubesse que as pessoas estavam tramando contra ele, que as pessoas tramavam contra a sua vida. E nós não sabemos, o texto não fala qual é o motivo principal que eles tramavam contra a vida de Jeremias, mas se você continuasse lendo essa passagem, você ia ver que no versículo 21 eles queriam que ele parasse de anunciar os oráculos do Senhor, anunciar a verdade, anunciar aquilo que o Senhor queria lhes manifestar. E no Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus começa a levantar muito falatório entre o povo. E aí o pessoal começa a levantar murmúrios devido a terem ouvido a Jesus, aquilo que ouviram de Jesus, começam a se questionar, né? E aí alguns começam aquela palpitação no meio do povo por aquilo que eles ouviram de Jesus, aquilo que eles escutaram pessoalmente de Jesus. E aqui Jesus estava em Jerusalém, tinha anunciado em Jerusalém, tinha se manifestado em Jerusalém, as suas obras tinham se manifestado lá.
E aí alguns falavam, este é verdadeiramente o profeta, este é o Messias. E da mesma forma que tinha palpitação, esses palpites de forma positiva para Jesus, também havia palpites de forma negativa. Porventura pode vir o Messias da Galileia? Não tem ninguém que pode vir coisa boa da Galileia? Esse não é o Messias, não pode ser o Messias. Ele não é de Belém, não tinha que ter sido nascido de Belém. Ele não é da descendência de Davi, o Messias. Esse não é o Messias. Então, existia começava essa palpitação, esse diálogo no meio do povo. E o que a gente repara em tudo isso? Né? E aí, depois que houve toda essa palpitação, todo esse vucu-vucu que foi levantado no meio do povo, o evangelho começa narrando que os soldados que eram funcionários do templo, que trabalhavam para os fariseus, para os mestres da lei, retornam ao templo conversar com eles, e aí os fariseus questionam, e aí vocês não trouxeram Jesus por quê? O que aconteceu? Ah, mas a gente nunca ouviu ninguém falar como aquele homem. E aí os fariseus, mestres da lei, começam a descer a lenha. Ah, mas vocês também foram enganados por aquele Messias, por aquele homem? Por acaso tem algum mestre da lei, algum fariseu aqui que acredita nele, que está acreditando naquilo que ele fala? Vocês veem a gente indo atrás dele, confiando nas suas palavras? Esse povo aí é um povo ignorante. Esse povo que está ouvindo Jesus não sabe o que está discernir entre bem e o mal. E aí o único que foi ao encontro de Jesus, a defender Jesus, foi Nicodemos, que Nicodemos colocou a palavra de Jesus, confrontou aquilo que Jesus fazia contra a lei. Então Nicodemos diz: por acaso a gente condena alguém sem antes ouvi-lo? A lei condena alguém, a nossa lei condena alguém antes de ouvi-lo falar? Então Nicodemos foi o único fariseu que estava ali no meio, que defendeu Jesus no quesito de ouvir. E pela sua defesa ele foi chamado de ignorante. Foi considerado ignorante também pelos doutores, pelos mestres da lei. E aí a resposta que eles dão para Nicodemos é a mesma de parte do povo. Por acaso vem profeta da Galileia? Mas o que eu vejo comum entre a primeira leitura do Evangelho de hoje é essa recusa de ouvir a verdade. Muitas vezes nós criamos preconceitos, nós criamos ideias e nós queremos que nossas convicções sejam confirmadas por aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós buscamos pessoas que confirmam aquilo que nós pensamos. Nós não queremos muitas vezes nos confrontar com a verdade. Nós não queremos muitas vezes estar em busca das verdades. Nós nos deleitamos nos nossos preconceitos. Nós nos deleitamos naquilo que nós achamos que é verdade e queremos que os outros também confirmem que aquilo é verdade. Muitas vezes, na verdade, nós queremos ganhar uma guerra, ganhar uma batalha de palavras, nós queremos estar certo nas nossas opiniões. Muitas vezes nós não estamos em busca da verdade, até mesmo aqui a gente vê o povo brigando, palpitando, né? Esse é o Messias, esse daqui é Elias, é um dos profetas. Não é, não sei o quê. Por que isso? Né? Porque queriam ter a verdade.
É como se fosse uma aposta. Não, ele é Messias, ele não é Messias, é assim que fala. Todo mundo estava agarrado ali ao seu preconceito, aquilo que achava que era o certo, aquilo que a sua opinião, não queria confrontar com a verdade. Aqueles que eram instruídos em Jerusalém pelos mestres da lei, pelos fariseus, eles ficavam naquelas opiniões formadas que eles já tinham, porque eles queriam ser donos da razão. Diferente daqueles que foram instruídos por João Batista. Os discípulos que foram instruídos por João Batista, se a gente pegar o início do Evangelho de São João, que é o Evangelho de hoje, nós vemos os discípulos questionando: Mestre, onde moras? Ou seja, no início do Evangelho nós vemos que os discípulos de São João Batista estavam em busca da verdade. Eles foram até Jesus e o questionaram e quiseram conhecê-lo. Nenhum daqueles que estavam palpitando no Evangelho de hoje, quem Jesus era, foi até Jesus e questionou: Jesus, onde o Senhor nasceu? Onde o Senhor viveu? O que aconteceu na tua história? Ninguém questionou isso. Ninguém se aproximou de Cristo para questionar sobre a sua história, sobre as suas origens. Mas somente taxaram ele porque ele vinha da Galileia? Porque ele morava na Galileia? Então, muitas vezes, nós não queremos confrontar. Nós não queremos buscar realmente a verdade. Nós queremos somente estar certos. E aí, quando a gente busca sempre estar certo e não busca confrontar contra a verdade, é aí que nós caímos no erro. Então, aqui na primeira leitura, a gente vê Jeremias, que pronunciava o oráculo do Senhor, que era um profeta. E que fazia um profeta? Um profeta, ele falava em nome de Deus aquilo que era da vontade de Deus, que era normalmente para exortar o povo, para corrigir o povo, para instruir o povo, muitas vezes para trazer consolação ao povo também. Aqui a gente não sabe qual foi o que levou a essa trama. Só que muitas vezes, quando a gente está errado, o que nós queremos? Nós queremos que as pessoas apoiem o nosso erro. Eu estou traindo a minha mulher. Você quer muitas vezes escutar um amigo dizendo para você assim: não, se você estava se sentindo sozinho, se você estava sem consolação, se você não estava feliz, você tinha que ter feito isso mesmo. É isso que nós queremos ouvir muitas vezes. Nós não queremos ouvir alguém que nos diz: realmente você está errado, você tem que largar essa atitude, você tem que respeitar essa mulher, porque essa é a mulher que você escolheu para se casar, com a qual você adquiriu um compromisso de vida e você prometeu amá-la e respeitá-la. Você fez uma promessa diante de Deus que você ia viver dessa forma. Então, o certo é você buscar se conciliar com a sua mulher, resolver seus conflitos, o problema que você tem com ela. Mas nós muitas vezes preferimos ouvir alguém que nos bajula e que nos leva a um caminho diferente daquilo que nós assumimos como responsabilidade em nossa vida. Muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. Então, aqueles que não querem ouvir a verdade acabam buscando pessoas que pensam igual. Aqueles que não estão em busca da verdade buscam consolação humana. Só que uma consolação humana que não leva para junto de Deus.
No Antigo Testamento, aqui o profeta ele se compara com um manso cordeiro. E na verdade a gente atribui a Jesus a gente vê como um manso cordeiro, humilde. Mas aqui Jeremias é somente uma figura. Jeremias é um homem do Antigo Testamento. Jeremias é um homem ligado à lei de Talião. Por isso aqui ele pede a vingança dos seus inimigos. Pede para ver a vingança. Aquele manso cordeiro, como ele se descreve, pede a vingança. E Jesus é o homem da nova aliança, o verdadeiro Cordeiro de Deus, não é somente figura. Jesus é levado ao matadouro. E aí, em vez de pedir a vingança sobre aqueles que lhe torturavam, que lhe espancavam, pede a misericórdia, pede o perdão do Pai. Esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Manso, humilde. Só que ser manso e humilde não significa que nós somos apoiadores da mentira ou do erro. Nós estamos a favor da verdade. Então, o Evangelho de hoje nos convida a sairmos dos nossos preconceitos, de confrontarmos aquilo que está errado em nossa vida, em nossa trajetória com o Evangelho e tomar o caminho do Senhor. Tomar o caminho correto, o caminho certo. Que muitas vezes é aquele caminho que muitas vezes nós não queremos ouvir. Quando nós estamos errados e alguém nos fala a verdade, a nossa primeira reação é rejeitar, é ficar com raiva e muitas vezes até chegar a ter a atitude daqueles que eram inimigos de Jeremias, de desejar a morte, de tramar a própria morte da pessoa, porque ela foi lá e confrontou e teve a coragem de nos anunciar a verdade. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, hoje nós queremos confrontar, Senhor, a nossa vida com o Evangelho, a nossa vida com os seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, ficar mais do que admirados como ficaram os soldados dos fariseus e dos mestres da lei. Que possamos, Senhor, mais do que ficar admirados, mas realmente colocar em prática a sua palavra em nossa vida. Nos conceda a graça, Senhor, de sairmos de nossos preconceitos, daquilo que nós achamos que é a verdade, daquilo que nós achamos que é certo, e confrontar, Senhor, com o Teu Evangelho, para que nós tenhamos uma verdadeira conversão em nossa vida, para que nós possamos, Senhor, realmente ter uma mudança interior. Nos conceda, Senhor, a graça de nós termos a coragem de estar em busca daquilo que é a verdade, daquilo que é a Tua palavra, Senhor. Nos conceda, Senhor, uma verdadeira conversão. Nos conceda, Senhor, essa coragem. Nos conceda, Senhor, essa humildade de confrontar-nos com o Teu Evangelho, com as Tuas palavras. E sairmos dos nossos preconceitos, da imagem que criamos das pessoas muitas vezes e não nos permite julgar conforme a verdade. Nos permite olhar como Tu olhas. Nos conceda a graça, Senhor, de ter a visão que o Senhor tinha sobre as pessoas. Uma visão que, em vez de pedir a justiça e a vingança que foi pedida pelo profeta, uma visão que pede o perdão, que pede a misericórdia. E eu lhe agradeço, Senhor, por toda a obra de conversão, por toda a obra de redenção e salvação realizada em nossa vida.
Eu lhe agradeço, Senhor, por essa palavra que hoje nós meditamos e pela luz que ela traz à nossa alma. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu espero que essa palavra traga luz, traga alegria para a sua vida. Obrigado pela presença e até a próxima. Deus abençoe. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dá tchau pro pessoal lá. Tchau, 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 tchau.